Então, uma boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui a mais uma reunião e apresentação da Solar Group. Hoje vamos abordar, portanto, um tema da Aeronova, ok? E sem mais demoras, não vamos aqui perder muito tempo, vamos já avançar. Eu vou-vos deixar então aqui um pequeno vídeo inicial, tem apenas 1 minuto, que é muito importante sobre as situações que estão a ocorrer agora dentro da Solar Group. Portanto, fiquem atentos e ouçam o vídeo em português, ok? Portanto, dará para vocês ouvirem e para vocês saberem o que estamos aqui a falar. Atenção! Vocês se lembram das duas últimas promoções da Solar Group, lançadas devido à espera pela conclusão do financiamento da Sovelmash? Enquanto ficamos apenas piscando, elas estão chegando ao fim. É possível que em breve se torne totalmente impossível restaurar os planos de parcelamento. Por isso, aproveitem esta oportunidade agora. Promoção 1. Dirigíveis de nova geração. A oferta é válida até 12 de abril. Esta é a última chance de comprar participações da rodada zero. Lembramos, estas são participações de parcelamentos abandonados, por isso não há muitas disponíveis. Depois de 12 de abril, o acesso será encerrado para sempre. As participações de parcelamentos abandonados só poderão ser compradas ao aumentar um pacote já adquirido. Promoção 2. Sovelmash. Válida até 31 de março. Restauração dos parcelamentos. Basta fazer um único pagamento mensal e o parcelamento será restaurado automaticamente. Esta é uma oferta muito atual, considerando que o financiamento do projeto está se aproximando do fim. Não percam a última oportunidade. Portanto, isto tem a ver com as duas promoções atualmente que estamos em vigor dentro da Solar Group, não é? Portanto, nós temos, para aqueles que acompanham há mais tempo, para quem não acompanha vai já entender, mas para aqueles que acompanham há mais tempo, estamos então a falar de promoções que estão disponíveis. Portanto, nós temos, digamos, nós podemos investir em duas empresas dentro então do ecossistema da Solar Group. Uma delas é Sovelmash, outra delas é a Aeronova. A Sovelmash são motores elétricos que são desenvolvidos com uma nova tecnologia, novas patentes e, portanto, ah, digamos, muito vantajosas para o mercado dos motores elétricos. A outra empresa que é que vamos abordar aqui hoje é a Aeronova e tem a ver com dirigíveis. Portanto, vocês até podem ver aqui por cima de mim, né? Tem aqui um dirigível com o nome da Aeronova. Portanto, foi o primeiro protótipo. O protótipo que também desempenhou um papel importante para uma encomenda de três dirigíveis do mesmo tipo. E também já temos um segundo que nós vamos averiguar já já à frente. Portanto, vou compartilhar convosco já então aqui o PowerPoint, ok? E vamos então à apresentação em si. Portanto, nós aqui vamos abordar então o tema da Aeronova, que são dirigíveis de nova geração. Esta empresa começou em 2024 e, portanto, veio pegar, digamos, numa tecnologia, num produto que estava esquecido no tempo, já há muito tempo, não é? Nós temos, digamos, algumas empresas que estão a começar a explorar este mercado de dirigíveis e se vocês forem ver as notícias atuais, até estamos a falar de uma muito bem conhecida, que é a Google. A Google investiu, neste momento, os dados saíram há relativamente pouco tempo, mas a Google investiu cerca de 2 milhões, ou não, 2 bilhões de dólares, ok, no desenvolvimento de dirigíveis. Porquê? Porque, de facto, é um meio de transporte, neste caso aéreo, que ficou esquecido e envolve muito menos custos e uma rentabilidade muito maior para, portanto, diversas situações, como a gente vai ver. Estamos a falar que a empresa aqui, a Aeronova, então tem, digamos, toda uma ideia, todo um conjunto de situações que vai desde então ter, portanto, o departamento de design, que é onde realmente vão então fazer digamos, a perspectiva do dirigível, um departamento de produção, ok, para produzir esses mesmos dirigíveis, ter alguns hangars espalhados pelo mundo para poder então fazer, digamos, trajetos a nível de turismo, a nível de outras situações, ter também um centro de formação, ou seja, isto será dividido em dois grandes setores ou duas grandes secções, que são qual?
Uma que é, digamos, a fábrica em si, onde eles vão realmente desenvolver o dirigível e depois vão produzi-lo, ok? Seja ele para encomendas para clientes ou seja eles para uso próprio da aeronova. E outro será, digamos, um aeródromo, ok? Não porque é necessário para o dirigível levantar voo, como um avião ou etc., mas pelo espaço onde ter, digamos, onde guardar realmente esses dirigíveis, que vão ser de grande dimensão, ter um centro de formação para pilotos e copilotos de dirigíveis e ter então também as instalações de testes, ou seja, o local onde eles possam realizar todos os testes dos dirigíveis que eles produzem, ok? Portanto, nós estamos a falar que este projeto, ou seja, esta empresa, vai se dividir em algumas métricas e as métricas que a empresa se divide, ou seja, o objetivo da empresa é, digamos, ter uma cronologia de implementação. Isto quer dizer o quê? A empresa quer totalmente se desenvolver num período entre 3 a 5 anos. Falando que a empresa começou então em agosto de 2024, estamos agora sensivelmente a terminar um ano e neste momento a empresa conta com dois dirigíveis, exatamente, dois dirigíveis fabricados, testados e a ser usados dia a dia. Estamos a falar de um dirigível protótipo muito pequeno, de 30 metros de comprimento. Estamos a falar de um outro um pouco maior, eu não me recordo agora da cabeça, mas acho que são 50 metros de comprimento. E é, digamos, um dirigível híbrido com um outro design diferente do habitual que a gente vê e também diferente destes que está aqui na imagem. Ok? E foi desenvolvido com, digamos, uma situação muito específica. Foi para atuar no Ártico, onde as temperaturas são menos 40 graus e etc. Então, ele tem outras especificações, outras tecnologias. Portanto, como eu estava a dizer, tem então um cronograma de 3 a 5 anos para ser totalmente desenvolvida, ok? O objetivo da empresa é arrecadar 100 milhões de dólares, ok? Ou seja, qualquer um de nós poder investir na empresa até que ela portanto, cumpra estas métricas, ok? E, portanto, a capitalização da empresa, ou seja, a capitalização da mesma, será em torno de 1.000 milhões de dólares, ok? Portanto, nós temos, a empresa tem um roteiro bem explícito e bem, digamos, detalhado, em que passa por uma primeira fase, através de portanto, da fundação e implementação da empresa, uma produção e condução de testes a sondas estratosféricas que também já foram desenvolvidas, já foram testadas, são usadas atualmente. Estamos a falar um design e concepção de três tipos de dirigíveis, ok? Numa primeira fase, digamos, que era ele o Nova 01, o Nova 2 e o Nova 8. Portanto, o Nova 01, para os que acompanham há mais tempo, já sabemos que já existe. O Nova 02, portanto, eu vou-vos mostrar as diferenças mais daqui a pouco, mas para vocês entenderem, o Nova 01 é um dirigível, digamos, de testes, um protótipo, pode carregar até uma certa quantidade de quilos, mas não é de pessoas, ok? Não é para transporte de pessoas, é apenas um dirigível, digamos, que pode ser aplicado em outras vertentes, como publicidade, e nós vamos ver mais à frente. O Nova 02 já tem como objetivo principal ser um dirigível de carga. Nesse sentido, estamos a falar de poder ser usado no turismo ou realmente de transporte de carga leve. E depois estamos a falar um Nova 8, que será então um outro tipo. E, portanto, numa segunda fase, estamos a falar de uma aquisição digamos, de um lote de terreno onde eles realmente se possam instalar com as infraestruturas, ok? O seu centro aeronáutico, testes conduzidos ao Nova 01, concepção e produção de maquetes em tamanho real dos dirigíveis Nova 2 e Nova 8. Nova 2 está a ser literalmente produzido enquanto aqui a gente está a falar. E, portanto, construção também de um hangar para o dirigível Nova 2, a obtenção de licenças e certificados. Portanto, esta primeira e segunda fase, digamos que está praticamente implementada já, e então passamos então para uma terceira fase, que é produção, vendas, operação comercial dos dirigíveis Nova 01 e das sondas estratosféricas já desenvolvidas. Produção e teste dos dirigíveis Nova 02, que é exatamente esse ponto que a gente está agora, a organização do centro de formação, então, para pilotos. Porquê? Porque estes dirigíveis podem ser operados manualmente, isto quer dizer o quê? Que requer um piloto dentro do dirigível, ou então também podem ser controlados remotamente, ou seja, sem necessidade de um piloto dentro da cabine, mas a partir de um espaço, digamos, de um espaço físico na Terra, podemos estar a operar esse dirigível a 100, 200, 1.000 quilómetros de distância, ok? Portanto,
Eu não vou estar-vos a ler aqui estas situações todas, é só para vos referenciar que estamos então na terceira fase. Uma quarta e quinta fase faz então ênfase a uma produção do Nova 08, à concepção, ou seja, ao design inicial do Nova 35. Esse sim, o Nova 35 será um dirigível apenas para transporte de carga pesada. Quando eu falo, por exemplo, um dirigível para transporte de carga pesada, estamos a falar algo como isto aqui. Deixem-me vos mostrar, portanto, nesta imagem, ok? Esta imagem tem uma semelhança, digamos, muito provável ao dirigível Nova 35, onde vai ser realmente para transportar carga. Nós já vamos ver as vantagens disso mais à frente, porque podem estar a aprontar, então, mas não tem digamos, os trens, tem os navios que fazem esse mesmo trabalho. Porquê um dirigível? A gente já vai mais à frente. Portanto, numa sexta, sétima, oitava fase, já estamos a falar, portanto, para a construção do real do dirigível Nova 35, modificações no Nova 08, portanto, produção de componentes do 35 e do 8, portanto, produção em série já numa décima fase, né? Já estamos a falar uma produção em série do dirigível Nova 08, ok? Uh, e numa décima primeira fase para o dirigível Nova 35. Portanto, o panorama daqui a 5 a 10 anos da empresa é de facto eles expandirem-se para fora da Rússia. Estamos a falar que isto é uma empresa russa inicialmente, mas o panorama que eles requerem mesmo, e já está a decorrer negociações a começar na Índia, ok? Índia e Vietnã, mas as negociações mais avançadas estão na Índia, ok? E então o panorama da empresa para daqui a 5 a 10 anos, estamos a falar de 5 a 10 anos daqui para a frente, era ter pelo menos então digamos, uma expansão mundial ao nível da América Latina, ao nível de África, ao nível de Índia e então na Federação Russa também. Ok? Portanto, estamos a falar dos países, obrigatoriamente dos países BRICS, né? Porque é, digamos, o conjunto de países que têm as parcerias, digamos, de desenvolvimento conjuntas, né? Como nós sabemos, a Europa e a América impuseram diversas sanções à Rússia por conta de diversas situações. A mais recente foi a guerra na Ucrânia. No entanto, isso não impede qualquer, digamos, desenvolvimento por parte da empresa, nem qualquer expansão por parte da empresa, ok? Portanto, nós aqui sabemos que a empresa então irá ter 1.000 milhões de ações da empresa, ok? Onde 500 milhões dessas ações da empresa são para os investidores, ok? Através de 49 mil milhões de cotas de investimento, ok? Isto quer nos dizer o quê? Que a Solar Group neste momento está a vender cotas de investimento para a empresa da Aeronova e que a posterior, então a gente vai, digamos, converter essas cotas que a gente adquire com o tempo, que podemos ir adquirindo ao longo do tempo, em ações da empresa. Ações essas que vai então capitalizar no, portanto, numa bolsa de valores pública, uma vez a empresa cotada na bolsa pública, ok? Nós também sabemos que sempre que a empresa produzir lucro e que esse lucro, digamos, seja rentável a dividir por todos os investidores que fazem parte do projeto, então nós também temos direito a 49% desse lucro a ser dividido por nós todos. Quando digo nós todos, investidores, né? Portanto, como se nós temos ações da empresa, a empresa vai distribuir esse lucro sob a forma de dividendos, ok? Portanto, nós ao ter essas ações, para além delas capitalizarem no mercado com o passar dos anos, estamos a falar de investimento, digamos, no ramo tradicional. Vocês imaginem-se terem investido na Google, Facebook, Tesla, Amazon, Alibaba há 20, 30 anos atrás, não é? E onde é que elas começaram há 20, 30 anos atrás e onde elas estão hoje, não é? Portanto, nós aqui estamos a falar realmente de construir um património financeiro para o nosso futuro. Não vai ser algo que a gente vai investir hoje e vai ganhar amanhã. Não. Nós estamos a falar de investimento num negócio tradicional. Nós vamos investir dinheiro, a empresa usa esse dinheiro para ser financiada, ao contrário de pedir um empréstimo a um banco, usa em financiamento, digamos, de pessoas comuns, ok? De pessoas privadas comuns, sendo qualquer um de nós possível a isso. E portanto, com isso, então.
depois todo o desenvolvimento da empresa, nós somos então beneficiados. Creio que, por exemplo, se tiver aqui alguém a ouvir-nos do Brasil, eles usam muito o termo investidor anjo, né? Nós, em Portugal, nós dizemos crowdfunding, que é o termo, digamos, americano ou inglês para esta situação, ok? Portanto, nós em Portugal conhecemos por isso, aqui na Europa também conhecemos por crowdfunding, ok? Portanto, as empresas encarregadas da implementação deste projeto, que é a Aeronova, como eu disse anteriormente, é a Solar Group com 49%, que por sua vez somos todos e qualquer um de nós, que a gente decide investir, e então 51% dentro da equipa responsável pela implementação do projeto. Então, mas quem realmente é esta equipa? Bom, nesta apresentação aqui não tenho aqui digamos, o slide, mas estamos a falar de empresas de administrativas russas, no caso, ok? Portanto, um conjunto de engenheiros bem-sucedidos, que já com muitos anos de experiência, portanto, eles têm toda a capacidade de realmente fazer desenvolver essa empresa e nós seremos, digamos, os beneficiados disso, porque a gente investe o nosso dinheiro, estamos a falar de um investimento também de capital de risco, sim, porque depende do sucesso da empresa. Em contrapartida, estamos a falar que seremos nós a ser beneficiados muito mais que o restante do mercado. Portanto, portanto, o panorama e a empresa divide-se por 20 fases, 20 estágios diferentes, ok? Onde o que nos permite estarmos a investir em cada uma dessas fases, ok? A partir do montante que a gente possa então despender para investir na empresa, podemos investir um montante fixo, podemos investir um montante mensal, podemos investir grande capital, ou seja, pode ser possível, por exemplo, chegar aqui com 5 milhões de dólares e investir na empresa e a empresa, por exemplo, avançar duas, três fases logo de uma vez, ou então, por exemplo, pessoas comuns que não tenham grandes, digamos, rendimentos financeiros e através de 50 dólares por mês poderem então financiar uma empresa, poderem ser coproprietários dessa empresa e então estarem a ganhar cotas dessa empresa para o futuro serem convertidas em ações e a partir daí terem realmente o seu crescimento patrimonial. Não esquecendo que estamos a falar também que esse património que a gente detiver das empresas, ou seja, essas ações, podem ser passadas de geração em geração. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que, vamos supor, uma pessoa que vem investir agora na empresa. A pessoa tem 70 anos e estamos a falar que, se calhar, o maior potencial de crescimento da empresa é daqui a 20 ou 30 anos. Se calhar a pessoa já não está viva. Bom, nós temos então, a Solar Group tem então, digamos, uma segurança onde a gente pode deixar o testemunho para então passar essas ações que a gente tenha para a nossa geração futura, seja ele filhos, netos, sobrinhos, irmãos, não importa, ok? E dessa forma o nosso investimento nunca estará perdido, ok? Agora podemos não chegar a usufruir dele, as pessoas, digamos, com maior idade. No entanto, não deixa de ser vantajoso porque estão a mudar o destino da sua geração futura. Porque nós até agora, nós estamos numa geração que não é ensinada sobre dinheiro, não é ensinada sobre investir, não é ensinada como gerir património financeiro, porque sempre pertenceu a um conjunto de elite de pessoas, né? Chamado a elite mundial que só detém a maior percentagem de riqueza do mundo e etc, etc. Nós, a partir deste, digamos, programa, estamos digamos, a fugir à nossa realidade que temos que trabalhar 40 horas por semana, 7 dias sobre 7, 24 sobre 24, 365 dias ao ano, para podermos viver. Porque nós chegamos a um patamar, através destes investimentos, digamos, em ações de empresas, em receber dividendos, em etc., vamos chegar a um patamar onde os dividendos vão descobrir as nossas despesas do dia a dia. Então nós podemos chegar ao ponto e dizer assim: meu querido patrão, muito obrigado pela oportunidade, mas eu vou viver a minha vida, não é? Porque é disso que se trata a vida. Vocês querem ficar presos a um local de trabalho para sempre, ou vocês querem realmente ter uma saída, uma escapatória para no futuro, no futuro, eu digo, daqui a 3, 5, 10 anos, poderem fazer aquilo que quiserem, conforme quiserem, poderem estar onde quiserem, quando quiserem, a comer, a fazer o que quiserem. Portanto, esta é realmente, digamos, a vantagem que a gente traz aqui com esta oportunidade. É vocês poderem investir em empresas tecnológicas com
digamos, uma revolução no setor onde elas estão a ser implementadas e também com, portanto, a oportunidade de começar com o mais baixo capital que vocês possam ter. Portanto, como é que a gente nos pode tornar sócio deste projeto? É então pedir o link de registro ao nosso sponsor, à pessoa que vos convidou para estar aqui presente nesta chamada, e então, a partir de um investimento pessoal de US$ 50, vocês podem investir então nesta empresa ou na Sovelmash e então, portanto, estar a oferir depois os rendimentos da empresa muito mais tarde, ok? Portanto, até agora não sei se há alguma questão. Campeões, eu creio que não tenha visto assim nada de nada. E eu vou compartilhar convosco aqui uma situação, ok? Que a maior parte das pessoas não se dá conta, ok? Portanto, deixem-me só abrir aqui e partilhar aqui convosco de novo. Eu hoje trago-vos também, digamos, eu não sei se vocês conhecem a pessoa que vos está aqui a aparecer à frente. Ele é o Jack Ma e ele foi e é o fundador da empresa Alibaba. E eu hoje vou-vos trazer um pouquinho da vida dele. Para quê? Para vocês pensarem realmente nas situações que vos colocam à frente às vezes e a gente diz: Ah, não, isso vai demorar muito tempo. Ah, isso não é tão rentável assim. Portanto, eu vou-vos dizer uma coisa: nunca desistam de qualquer situação que estejam na vida e nunca se deixem abater com os nãos. Vocês vão levar muitos nãos na vossa vida, seja em investimentos, seja em vida social, seja em vida profissional, ok? Mas nunca se deixem abater pelos nãos. Não importa a quantidade de vezes que vocês caíram, importa é a quantidade de vezes que vocês se levantaram e não ficaram lá, ok? Portanto, nesse sentido, o Jack Ma, por exemplo, ele foi rejeitado até pelo KFC, ou seja, KFC é a empresa de frango frito americana, né? Ele foi rejeitado pelo KFC, foi rejeitado pela Harvard, a universidade, foi chamado muitas vezes de inempregável, ou seja, uma pessoa que não tinha como dar emprego para ele, ou seja, ele não tinha solução. Ele nasceu em Hangzhou, na China, em 1988. Ele falhou no ensino médio pela terceira vez, ok? Ou seja, no liceu pela terceira vez. Nota de matemática menos de 1%. E vocês vão me estar a dizer, então, mas como é que ele é dono de uma empresa multimilionária, né? Portanto, no fundamental, ou seja, no ensino básico, no ensino básico, ele foi, digamos, chumbado, ok? Falhou. No ensino, secundário, reprovou duas vezes. Portanto, no ensino básico reprovou duas vezes, no ensino médio reprovou três vezes, ok? E no liceu, então, reprovado também três vezes. Os professores chamavam de um caso perdido, ou seja, sem qualquer possibilidade de, digamos, ser bem-sucedido. Em 1995, estava recém-formado na faculdade e candidatou-se para 30 empregos diferentes e foi rejeitado em todos eles. As pessoas simplesmente diziam que ele não servia para qualquer tipo de emprego. Depois, então, o KFC chegou à China, 24 pessoas se candidataram a uma vaga, 23 foram contratadas e o Jack Ma foi o único candidato rejeitado. Isto para vocês entenderem tudo. Ele recrutou, portanto, para a polícia também, cinco candidatos apresentaram-se, quatro foram aceitos, disseram ao Jack Ma que ele não servia para aquilo. Também candidatou-se à Universidade da Harvard, né? A melhor universidade do mundo, inclusive. Inscreveu-se 10 vezes, recebeu as 10 cartas de rejeição, ou seja, ele foi rejeitado em cada uma delas e guarda cada uma delas consigo. Também, portanto, ele, no percurso da sua vida adulta, finalmente conseguiu um emprego de professor, um salário de US$ 12 por mês, US$ 12 por mês, em que os amigos ganhavam 10 vezes mais e Jack Ma não reclamou uma única vez. Portanto,
Ele, em 1995, visitou os Estados Unidos e descobriu uma coisa chamada internet. Foi quando surgiu então a internet. E ele procurava então cerveja chinesa online e não encontrou absolutamente nada. Foi aí que ele teve então a ideia de criar o primeiro site da China, neste caso, onde ele próprio faturou 800 mil dólares em 3 anos. Ele voltou para a China com um grande sonho, vai construir um mercado asiático. Portanto, nós estamos a falar de quê? Do Alibaba. Em 1999 foi quando o Alibaba nasceu. Os investidores riram, porque não eram lucrativa, não era uma empresa lucrativa e era insustentável. Diziam que o Jack Ma continua, os investidores diziam isso, e o Jack Ma continuava de forma igual, então a desenvolver, a tentar desenvolver a sua empresa. Os primeiros 3 anos não teve receita nenhuma, e aqui nós vamos estar a coaligar com as empresas da Solar Group, onde nós estamos a financiar uma empresa que pode levar o seu tempo a dar retorno, mas aí que é a chave da mudança, porque não é nós a reclamarmos que ou ficarmos desiludidos porque as coisas estão, digamos, de forma mais lenta ou não está a ter o resultado esperado ou acreditado. Portanto, ele teve realmente 18 meses na falência, os investidores retiraram-se da empresa e ele continuou sem desistir pela empresa. Os números de hoje toda a gente conhece, são impressionantes. Estamos a falar de um património superior a 29 bilhões de dólares, o valor da Alibaba. Uh, o património líquido, 29 milhões de dólares e o valor da Alibaba, 500 bilhões de dólares. 500 bilhões de dólares. Ou seja, de 30 rejeições que ele levou em toda a sua vida, virou o homem mais rico da China. Porquê? Porque pegou numa empresa que revolucionou o setor de atividade. Em 2014, a Alibaba se torna pública, portanto, estamos a falar, reparem lá, a Alibaba foi fundada quando? Em 1999, ok? E quando é que foi se tornar pública? Ou seja, quando é que foi para a Bolsa Pública? Em 2014. Estamos a falar 15 anos. Ok? Durante 15 anos, os investidores não tiveram, digamos, receita, não tiveram rendimento da empresa. Mas em 2014, a Alibaba se tornou pública e foi o maior IPO. O IPO é a entrada na Bolsa Pública de Valores. Foi a maior entrada da história dos Estados Unidos e foram arrecadados 25 bilhões de dólares. Neste momento, o homem que não servia para nenhum emprego emprega mais de 250 mil pessoas. Ok, pessoal? Portanto, a filosofia do Jack Ma mudou, nunca mudou. Ele dizia sempre: se você não desistir, tem sempre uma chance. E desistir é o maior fracasso, porque ele realmente nos ensina que desistir não é para ele, né? E portanto, temos um problema com o som. Alguém disse aí na sala. Eu acredito que não, mas pode ser o seu dispositivo, campeão bravo. Eu ainda vos vou mostrar aqui exemplos de empresas que realmente aceitaram investimento, digamos, público, no entanto, não era, ou seja, não estava acessível a todos nós. Ou seja, a todos nós, quando eu digo a todos nós, quem nós? Nós, pessoas comuns, não é? Porque estamos a falar que estes investimentos, como nós podemos ver aqui do lado esquerdo, tem aqui uma tabela que estamos a ver aqui: Airbnb, Facebook, Google, Spotify, Uber, etc. Então o que é que acontecia? Elas de facto entraram, digamos, numa fase de pré-investimento, ou seja, onde as pessoas poderiam investir na empresa, mas para investir nessas empresas estaríamos a precisar de talvez 500 mil dólares, 1 milhão de dólares, 100 mil dólares, e então seríamos nós, a classe média e baixa da sociedade, que iria investir numa empresa dessas. Não, obviamente que não, não é? Seria a tal classe elite que poderia então investir. E portanto, nós podemos ver, por exemplo, no caso da Google, em que ela começou em 1998 a ser, digamos, a poder investir na empresa, foi quando ela foi fundada, e nós investíamos, portanto, antes dela entrar em, digamos, na bolsa pública, ela vendia então cotas a 0,04 centavos de dólar, ok?
Portanto, eu peguei com uma base de US$ 100 para fazer esta tabela e este cálculo. No entanto, não era possível investir apenas US$ 100 na Google, senão muitos de nós teríamos feitos, né? Agora é só para facilitar o cálculo e correspondência às duas empresas que aqui a gente divulga. Portanto, estamos a falar que uma pessoa com US$ 100 conseguiria comprar 2.500 cotas, ok? E então em 2004 a Google, foi listada na Bolsa Pública com um valor de US$ 85 por ação, ou seja, por cota. Essas ações, essas cotas que a pessoa tivesse investido, tivesse comprado, estavam a valer, digam-me quantas vezes, para aí umas 300 vezes mais, ok? Do que realmente comprou. Portanto, eu nem é 300 vezes mais, mas sim, digamos, 10 vezes mais praticamente. Porque a pessoa com 2.500 se vendesse na bolsa pública, ou seja, se vendesse no primeiro dia que a empresa abriu na bolsa, teria um património de US$ 212 mil, ok? Mas aqui vem então a controvérsia. Se de 2020, 2004 até hoje, até neste caso não é hoje, mas até dia 5 de outubro de 2025, esse investidor nunca tivesse vendido as suas ações, ok? Estaríamos a olhar para um valor cotado na bolsa nesse dia a US$ 245. Então significaria que a pessoa que nunca vendeu essas cotas, essas ações, mesmo na bolsa, quando entrou na bolsa, estaria a olhar para um património de US$ 613 mil. Agora, vocês vão dizer assim: Ah, José, mas isso era caso para ser notícia em todo lado. Uma pessoa que investiu apenas, digamos, US$ 100 mil, vamos pôr aqui os números correntes, US$ 100 mil, e teria US$ 60 bilhões. Era notícia em todo lado. Pois era, mas porquê é que não é, pessoal? É porque quem é que, no seu perfeito juízo, quando investe numa situação dessas, quando ela entra na bolsa um valor completamente superior ao que a pessoa investiu, não vai vender na entrada da bolsa. Portanto, estamos a falar que a pessoa apenas fez, digamos, 100 vezes mais. Eu aqui disse 10 vezes, mas não. 100 vezes mais. Ok? Já é muito bom valor. Mas, no entanto, não é aquele valor exagerado e, portanto, estamos a falar que era uma elite que, para eles, por exemplo, US$ 2 milhões, investirem US$ 100 mil e receberem US$ 2 milhões não é nada. Estamos a falar de trilhões de dólares que essas pessoas detêm e, então, noticiários não tão, também não têm acesso, portanto, às pessoas que realmente investiram na empresa. Assim como eu não tenho acesso. Como é que eu cheguei a estes números? Eu fui pesquisar, portanto, montantes que foram investidos na Google naquela altura, quanto é que daria, digamos, o valor que a pessoa investiu para o valor ou seja, para a quantidade de cotas que a pessoa conseguiu. Ok? Portanto, a partir daí consegui chegar ao cálculo e, portanto, consigo chegar a estes números, não é? Aqui, já mais recente, na IPO, os dados são públicos. Uh, o valor das ações também, neste momento, são públicos. É a gente consultar num site, podemos consultar e vamos ver isso com certeza. Como se não bastasse, essa empresa, a Google, por exemplo, paga dividendos de 0,84 centavos de dólar por cota. Então a pessoa com 2.500 cotas apenas estava a receber todos os anos US$ 2.100. Estes dividendos podem aumentar ou baixar conforme os lucros da empresa, ok? Portanto, então o que é que acontece aqui? Se a pessoa não vende as ações na bolsa, elas vão capitalizar ao longo do tempo e nós podemos ver em qualquer um dos exemplos aqui que simplesmente as ações sempre cresceram. E vocês podem pesquisar isto publicamente em qualquer empresa por aí fora. Não há uma única empresa em que foi listada na Bolsa de Valores, não teve o seu crescimento, ok? Obviamente, nesse crescimento, estamos a falar aqui em 15, 20 anos, esse crescimento, se formos analisar ano a ano, teve subidas, teve quedas, teve subidas, teve quedas, teve subidas, teve quedas, ok? Mas o que é importante aqui é realmente a gente ter, digamos, a capacidade de alcançar o futuro e estarmos a construir, de facto, um património financeiro. Vocês reparem se os vossos pais tivessem investido numa destas empresas no tempo deles, porque estamos a falar nesse sentido. Nos tempos que estão aqui expostos, estamos a falar nesse sentido. Se os vossos pais tivessem investido um pouquinho nessas empresas, mesmo que não tenham sido na parte de financiamento, mas quando elas foram listadas na bolsa,
estaríamos a olhar para um crescimento financeiro grande, não é? Portanto, eu passo muitas das vezes no grupo aquele tipo de gráficos onde mostra uma pessoa investe US$ 100 todos os meses e vai crescendo, né? Mês após mês, 100, 200, 300, 400, 500, vai crescendo. E depois a pessoa fez compra de 100, tem X valor de mercado. Investe mais 100, tem X valor de mercado. E, portanto, vai as linhas caminhando. Quantas vezes as linhas se cruzam, mas acabam sempre por, digamos, terminar lá bem em cima. Ainda eu tenho aqui um vídeo que depois, no final desta chamada, eu vou compartilhar então no grupo sobre a Shell, por exemplo. Acho que era a Shell, já não tenho a certeza. A Shell é digamos, uma petrolífera do Reino Unido, onde ela paga dividendos e onde ela também é cotada numa bolsa pública. E também tem essa estratégia. Tem o vídeo, está muito bom. Porquê? Porque chegou a um ponto, estamos a falar em 10, 15 anos, que os próprios dividendos superaram o montante investido na empresa e, portanto, os dividendos é uma receita que nós temos anual, todos os anos, que vai dar-nos um fluxo de caixa, vai nos dar, então, digamos, uma rentabilidade anual e que chega ao momento, portanto, vamos supor, a pessoa tem a empresa paga 0,84, mas há empresas a pagar 2,44, há empresas a pagar 0,10, ok? Tudo vai depender da situação, mas o que eu quero dizer é que no primeiro ano, se calhar os dividendos vão-nos pagar um café. No segundo ano, se calhar os dividendos pagam-nos o pequeno almoço. No terceiro ano, se calhar os dividendos começam-nos a pagar, por exemplo, o abastecimento do carro. Num quarto ano, por exemplo, os dividendos começam-nos a dar a despesa do mês mais o abastecimento do carro. Num quinto ano, se calhar a gente já consegue pagar a renda da casa, o aluguel da casa. Num sexto ano, se calhar já podemos ter, digamos, um extra todos os meses ali, sem realmente precisar de trabalhar mais, ou etc. E vai chegar a um ponto que os dividendos cobrem as nossas despesas todas mensais e ainda nos dá para a gente viver. Portanto, é esse a vantagem que a gente tem aqui ao investir numa empresa antes de ser cotada na bolsa pública. Porque nós temos vantagens por isso mesmo, ok? Portanto, eu vou-vos mostrar aqui. Eu acho que fechei, mas eu vou abrir aqui de novo. Deixa eu ver se há aqui alguma mensagem no chat. Vou precisar dessa gravação. As gravações estão sempre disponíveis no meu canal de YouTube, Campeão Bravo, ok? Por exemplo, a gravação da semana passada ainda não está disponível, mas estará na próxima semana. E esta gravação provavelmente estará disponível na próxima semana, ok? Cláudia, José, muitos investidores estão com dificuldades para pagar as prestações via cartão Visa e já há relatos de dificuldades também com as criptomoedas. Será que a empresa poderá prorrogar o prazo para os casos dos pacotes que forem cancelados? Então, de facto, os pagamentos Visa e Mastercard estão, de facto, suspensos por conta das operações da própria, digamos, dos próprios serviços, porque o pagamento em cartão é através de um serviço terceirizado, ou seja, não é um serviço que é da própria Solar Group, mas é um serviço contratado de outra empresa, ok? E com isso tem outro tipo de situações que é preciso gerir e, portanto, é por isso, digamos, a situação ocorrente. Neste momento, o que a gente propõe, portanto, aos nossos parceiros, aos nossos clientes, a toda a nossa estrutura, é que nós conseguimos sempre encontrar soluções. Neste caso, a empresa tem um vasto leque de possíveis pagamentos. Nós podemos fazer transferência bancária, nós podemos fazer através de cartão Visa, neste caso está indisponível, podemos fazer através de criptomoedas, ok? E, portanto, se as pessoas, por exemplo, não sabem operar criptomoedas, também temos os nossos parceiros, os nossos upliners a quem a gente poderá recorrer para nos ajudar nesse sentido, ok? Portanto, vá lá. Agora, mostrando aqui, portanto, o que eu estava a falar em relação aos dirigíveis, portanto, nós vamos aqui, deixem lá ver, para vos mostrar então realmente, estava aqui a falar de Nova 01, Nova 02, e se nós tivermos pessoas novas na sala, eles não vão saber o que a gente realmente está aqui a falar, ou pelo menos o que eu estou aqui a falar, não é? Portanto, nós estamos a falar então toda a situação que a gente já viu, portanto. O que eu quero vir buscar, a equipa que está por detrás do projeto, por exemplo, também temos aqui acesso, ok? Portanto, tem várias.
pessoas, portanto, digamos, as parcerias que a própria empresa tem, portanto, com, como eu disse, administrações governamentais do próprio governo russo, ok? Uh, e aquilo que eu vos quero mostrar é realmente a parte dos dirigíveis. Portanto, aliás, vou já parar aqui nesta parte, porque aqui estamos a falar das áreas que realmente serão procuradas pelos dirigíveis. Nós estamos a falar, por exemplo, que os dirigíveis corresponde e responde a um conjunto de situações diferentes. Nós estamos a falar que eles são possíveis de fazer viagens e deslocações, transporte de carga e mercadorias, transporte de passageiros, são possível de atuar no setor florestal, seja para monitoramento, seja como para realmente apagamento de incêndios e tudo mais. Estamos a falar que é possível derivado a fazer a cartografia de uma certa região ou monitorização ambiental, ok? Portanto, através de comunicações, ok? Através que podemos implementar um satélite num dirigível e ele estar ali parado, sem consumir energia, sem nada, e ficar ali a dar, digamos, comunicação com os nossos aparelhos móveis. Estamos a falar que é possível também implementá-los na indústria de petróleo e gás, em tarefas especiais como operações de resgate, monitorização de áreas urbanas e naturais, para turismo, ok? E mesmo para o espaço, ok? Portanto, os dirigíveis aqui de facto têm um grande leque de possibilidades, ok, pessoal? E no entanto, eles são muito mais em conta que qualquer outro tipo de transporte no mundo. Vamos comparar com aviões. Sim, é muito mais em conta, porque o avião gasta petróleo, gasta manutenção, gasta equipa para operar, gasta pneus, gasta tudo. Um dirigível, o que é que gasta? Um dirigível é enchido, neste caso, com hélio, um gás que não é, digamos, incendiário, ou seja, não é um gás inflamável. Enche uma única vez com hélio e ele dura para 20, 30 anos. Não tem mais qualquer manutenção. Obviamente terá manutenção a nível de limpeza, a nível de, portanto, de manter o equipamento em bom estado e etc. Mas não tem, digamos, gastos a nível de combustível, a nível de manutenção portanto, de motor elétrico, porque é através de hélio. Obviamente tem os motores elétricos para fazer deslocação, mas até nisso são mais rentáveis com motor a combustão, ok? Portanto, estamos aqui a falar de diferentes situações. Comparado com um comboio ou com um barco, é na mesma muito mais rentável derivado dessas mesmas situações. Agora, qual é, digamos, a desvantagem? É a nível de velocidade. Portanto, um dirigível pode ser mais rápido que um navio, por exemplo, mas pode ser mais lento que um avião ou que um comboio, não é? Portanto, no entanto, responde a um critério mais avançado de, de situações. Portanto, o que eu vos queria mostrar ainda era realmente os dirigíveis que não estão aqui. Então, onde é que eles estão? Eles mudaram também aqui o website recentemente, fizeram melhoramentos, mas eu realmente queria ver aqui os dirigíveis, que eu sei que eles têm aqui algures, só não sei onde. Deixem-me lá ver aqui. Estaria aqui para baixo. Não. Agora já não consigo. Ok, deixem ver se ele está aqui deste lado. Aqui só vai estar mais a nível do investimento. Pois é, eu agora não estou a conseguir aqui os dirigíveis. Eles tinham aqui no website, mas agora já não têm. Tá. Deixa lá ver. Plano de equipa sobre o projeto. Vai para aqui para cima. Mas eu queria realmente ver os dirigíveis e ele não me está a deixar. Ok. Bom, de todas as formas, nós podemos ver através do canal de YouTube e podemos ver os dois dirigíveis que já estão, digamos, hum, no mercado, né? Por certa forma dizendo. Portanto, já foram desenvolvidos, já foram construídos, ok? Portanto, estamos a falar de dirigíveis como este, ok? Este realmente é um dos dirigíveis. Foi o primeiro, o Nova 01 é este. Portanto, como vai aparecer aqui. Automatização dos voos do dirigível Nova 01. Prossegue.
E este aqui que está a aparecer agora é o, digamos, o dirigível híbrido, chamado Aeroland. Não é o Nova Em 02. os testes de voo do dirigível Nova 01 e o trabalho de automação do controle do aparelho. E como nós podemos ver, ele não tem uma cabine de pilotagem. Ele é pilotado remotamente. No programa atual, são configurados e aprimorados voos por missão usando o piloto automático. Expande-se o volume de dados usados para configurar algoritmos e melhorar a precisão do controle. O foco principal está em decolagem e manutenção de ponto fixo, além de patrulhamento em quadrante, mantendo os parâmetros de voo. Essas tarefas formam a base para a futura operação autônoma da aeronave e exigem configuração precisa dos sistemas de controle, estabilidade e comportamento previsível em diferentes condições. E depois? Contaremos nas próximas publicações. Acompanhem nossas atualizações. Portanto, vocês puderam ver aqui que, de facto, estávamos a falar de um dirigível que já foi produzido, né? Não vou aqui, De portanto, fato, podemos dizer que a empresa eles não têm aqui o Nova 02 agora. Eu vou tentar ver depois, mais à frente, onde é que eles estão, porque eles têm que estar aqui. Eles tinham aqui até o Nova 35, Nova 8, tinha as especificações todas de quilómetros, ou seja, quilómetros que eles podem atingir, a velocidade, a altura que podem ir. Portanto, eles de certeza que têm que estar aqui. Eu só não estou a vê-los agora. E de todas as formas. Ah, está aqui, ok. Está logo no início, portanto, vá lá. Este é o tipo, mas não está a abrir as especificações. Não sei porquê. Página oficial. Ok. Portanto, este é o tipo de dirigíveis que a empresa realmente quer produzir, ok? Estamos a falar de diferentes modelos e diferentes, portanto, operações também. E com todo o mercado de ser desenvolvido. Portanto, eu depois vou-vos dar também as especificações disso mais para a frente. Agora, abordando a parte do investimento em si, estamos a falar realmente que a gente então, e respondendo à pergunta que está no chat, a partir de quanto é que a gente pode investir? Então a gente faz o registro então na nossa plataforma, digamos, empresa parceira que promove então estes investimentos. E como nós dizemos, temos então os dirigíveis, que é a Aeronova, e temos a Sovelmash, que é os motores elétricos. Mas nós aqui temos então a nossa conta, onde a gente faz a verificação toda da nossa conta, temos que fazer um KIC, temos que dar os nossos dados todos financeiros, inclusive, porque nós vamos de facto oferir rendimentos destes projetos e, mediante as leis de cada país, nós temos então que estar de encontro com essas leis, ok? Portanto, nós podemos então vir aqui para investir e podemos escolher uma das empresas. Relembrando que as pessoas, quando iniciam, ou seja, quando fazem o registro aqui na plataforma, ou seja, na empresa, elas recebem dois cupons de US$ 25 cada um de bónus de boas-vindas, ok? Onde elas podem usar um desses cupons na Sovelmash e um desses cupons nos dirigíveis, ok? Ou seja, US$ 25 que são deduzidos do primeiro investimento, ok? Portanto, ainda mais falando é que esses cupons têm a duração de 14 dias, ou seja, quando a gente faz o registro na empresa, nós temos esses cupons, a partir daí são contados 14 dias, se a gente não usar esses cupons, automaticamente são expirados e nós perdemos a chance de ter US$ 25 de cotas gratuitamente, ok? Então, nesse sentido, portanto, nós podemos então investir na Sovelmash ou nos dirigíveis, e eu vou-me debruçar sobre os dirigíveis, que é o assunto desta chamada. Se eu não tivesse sido excluído da minha própria conta, ok? Mas não passa nada, é só voltar a conectar. Em só um segundinho. Portanto, nesta parte também vos aconselho a ativarem a autenticação de dois fatores na vossa conta, porque estamos a falar que na vossa conta vai ser então, digamos, utilizado para receber esses dividendos, para receber, portanto, esse investimento e para vocês fazerem o vosso próprio investimento. Como vocês puderam ver, se eu for aqui na minha página inicial, estamos a falar que eu tenho aqui US$ 625, que se eu não tivesse o Authenticate, portanto, o Authenticator, o autenticador de dois fatores, as pessoas, qualquer um podia chegar aqui e levantar os fundos, entre aspas. Tem alguns senãos, mas ah, daria, ok? Portanto, como eu estava a mostrar, para investir, dirigíveis, e portanto,
O montante mínimo para investimento nesta empresa, ou seja, aqui neste modelo, estamos a falar, eu tenho aqui 500 dólares, ok, na minha tela, 500 dólares, 750 dólares, 1000 dólares, 1500, mas para países da África e América Latina, vocês têm o pacote de 100 dólares ou o pacote de 250 dólares, ok? O que é que acontece? Esse pacote de 100 dólares e 250 dólares é pago em uma única parcela, ou seja, vocês se quiserem investir os 100 dólares têm que investir e pagar os 100 dólares. Agora vamos supor que uma pessoa chega aqui e diz: Ah, mas eu gostava de investir 10 mil dólares, mas eu não tenho os 10 mil dólares para investir agora. A pessoa pode parcelar, digamos, esses 10 mil dólares. Não tem obrigação de pagar, ok, pessoal? Eu quero que vocês entendam. Isto não é um crédito que vocês vão fazer. Não. Vocês simplesmente estão a dizer que vocês vão querer, digamos, 10 mil dólares de cotas. Porquê? Porque vão ter 4 milhões de cotas, ok? Mas não têm esse montante para investir agora. Mas podem tê-lo à medida do tempo. Ou seja, todos os meses investir, digamos, um montante. Então nós temos aqui várias possibilidades. Nós podemos dividir esse montante em 10 vezes, em 20 vezes, em 30 ou 40. Ok? Se eu clicar aqui em 40, por exemplo, eu vou receber na mesma 4 milhões de cotas, ok? E vai-me ficar, por exemplo, uma prestação mensal de 2.500 cotas, ok? Peço desculpa, uma prestação mensal de 250 dólares, ok? Portanto, o que é que vai acontecer? Todos os meses, quando vocês pagarem a vossa parcela, terão a quantidade de cotas correspondentes a essa parcela creditadas na vossa conta, ok? A partir daí, se vocês não pagarem a parcela seguinte, vocês não têm a obrigação de a pagar, nem vão perder nada, entre aspas, ok? Portanto, o valor que vocês pagaram já tem de cotas. Agora, o que acontece é que só no último pagamento, quando vocês fazem esta opção de parcelas, no último pagamento é que é desbloqueado a maior percentagem de cotas, ok? Porque isto, digamos que não é digamos, não é uma obrigação de vocês pagarem, mas é, digamos, uma motivação que a empresa dá a quem cumpre realmente o plano. Ou seja, quando chegarmos ao último pagamento, nós temos um extra de cotas, temos uma maior percentagem de cotas creditadas nesse último pagamento. Ok? Portanto, o montante mínimo realmente são 100 dólares ou então 50 dólares por mês. Nós podemos vir aqui atrás e, portanto, eu posso escolher, por exemplo, o pack de 500 dólares dividido em 10 vezes, ok? E que fica a pagar 50 dólares por mês. Posso escolher o pack de 750 dólares em que pago em 10 vezes que corresponde a 75 dólares. Posso escolher o pack de 1000 dólares, pago em 10 vezes que fica a 100 dólares, ou pago em 20 vezes que vai ficar a 50 dólares. Portanto, tem aqui várias opções e nós podemos ver aquela que se enquadra e que nos dá, digamos, melhores condições, dependendo da situação de cada um. Ok? Portanto, até agora, não sei se há alguma questão que vocês queiram colocar. Deixem lá ver no chat. Não, não vejo aqui nada. E o campeão que fez a pergunta até já saiu. Ahm, não importa. Portanto, não há qualquer questão. Relembrando então ainda que nós temos aqui toda uma secção de notícias onde a gente pode acompanhar tudo, ok? Todos os desenvolvimentos da empresa, toda a situação. Olha, reparem aqui que saiu, digamos, não, isto já é antigo. Hum, Portanto, saiu agora então esta situação de 20% de cashback no primeiro depósito da conta em criptomoeda. Portanto, tem o Dimitri Dionov a falar sobre, no caso da Sovelmash, sobre a situação dos desafios da entrada. E, portanto, aqui várias situações, aqui em relação ao Aerolé 01. Portanto, também está aqui, por exemplo, o Aerolé, um dos dirigíveis da Aeronova. E, portanto, qual foi o objetivo deste dirigível? Foi para ele operar no Ártico, ok? Através de, digamos, de transporte de petróleo, se não me engano. Ou não transporte de petróleo não, mas transporte de mercadorias, ou seja, de mercearia,
produtos de uso cotidiano para o Ártico, que é uma região difícil de alcançar através de navio, por conta do gelo e através de outros meios, como avião e tudo mais. Portanto, o dirigível aqui é realmente uma solução a um desafio, digamos, específico, e portanto foi para isso que ele foi desenvolvido. Portanto, não sei se existe alguma outra questão. Creio que não. Portanto, nesse sentido, dou por encerrada aqui a nossa chamada e vemo-nos no próximo domingo para a Solar Group.